O porquinho de porcelana da Senhora Branca. 2 meses antes do esperado, nasce a pequena Latasha. Pesa muito pouco, a cabeça ensanguentada tem o tamanho de uma maçã. A senhora Ania, sua mãe, não sobrevive ao parto, e a notícia de seu falecimento causa tristeza nos moradores do vilarejo. O pai da menina, Igor, também morreu recentemente, voluntário na guerra que eclodiu na capital. A adorável bebê de bochechas rosadas chega órfã ao mundo. É um dia triste. A Senhora Branca, mãe de Ania, avó de Latasha, recebe em estado de choque a notícia e se põe a rezar sofregamente, buscando explicações para a tragédia que se abateu sobre a família. Os moradores, por sua vez, repisam o boato que vem ganhando força nos últimos tempos. Uma maldição recaiu sobre o vilarejo, vive em um período de trevas, pontuado por desgraças familiares, com atos de barbárie e violência. Muitos homens morrem na guerra. Tempos atrás, um forasteiro fugiu com o filho da senhora Helga. E, agora, Latasha nasce órfã, a mãe desfalecida tão logo a bebê abandonou seu ventre. A Senhora Branca abriga a neta com carinho. A menina de olhinhos claros é toda a família que lhe resta. Apesar da idade avançada, a Senhora Branca passa a dedicar mais tempo ao cozimento das roupas que produz para as lojas da capital. Precisa ganhar dinheiro para alimentar a criança. Recebe ajuda de alguns vizinhos, mas o orgulho a impede de aceitar maiores doações. Certa manhã, chega a ser indelicada ao negar a oferta de Mikhail, o obeso carpinteiro. Não preciso que me deem o leite da minha neta. Se não puder pagá-lo eu mesma, a menina sobrevive sem ele. Disse antes de bater a porta na cara do homem. Latasha cresce aprendendo com a avó os segredos da costura. Como moram apenas as duas na casa de poucos cômodos, logo cedo a menina tem que se dedicar aos afazeres domésticos, assume responsabilidades que vão desde lavar a louça até varrer o acúmulo de neve no quintal dos fundos. Já aos 5 anos de idade, por vezes fica sozinha em casa, pois a avó precisa viajar à cidade para entregar as mudas de roupa que costurou ou para visitar o contador que controla suas economias sem lhe cobrar nada. Desde pequena, Latasha também aprende a valorizar o dinheiro. A Senhora Branca faz questão de deixar claro o valor das coisas, de modo que a neta assimile a importância de reunir os próprios fundos. Aos que não dão importância ao dinheiro. Todos os paspalhos, diz ela. O que você veste é dinheiro. O que você come é dinheiro. Onde você dorme é dinheiro. Tudo, minha querida, tudo é dinheiro. Você precisa aprender isso. É o que diz meu contador, as pessoas são pobres porque querem. Latasha não dá muita importância aos sermões da avó. Também já cansou das tantas vezes em que a velha cita frases de seu contador. Certo outono, Latasha conhece finalmente o tal homem de que sua avó tanto fala. O contador aparece no vilarejo exatamente na data em que Latasha completa 10 anos de idade. É um tipo acabado, com quase um século de idade, enfornado em um terno amarrotado, segurando uma maleta puída. Ora, mas que menina bonita! Diz ele quando Latasha abre a porta. Suponho que você seja a netinha querida da Senhora Branca. Sua avó fala muito de você. Diz que é muito inteligente e estudiosa. E que não é preguiçosa como as outras crianças. Latasha se surpreende com a aparência do homem, e ele logo se apresenta. Sou o contador da sua avó. Ela está. A Senhora Branca se aproxima da porta com lentidão, apoiada na bengala de cedro. Sorri com a visita. E ordena que Latasha prepare chá de erva doce. O chá é uma grande maravilha, querida Branca, enuncia o contador mais tarde, enquanto beberica o líquido fumegante. Uma bebida deliciosa e quente para nos proteger do frio desta região. E ainda por cima barata. Folhas secas e água quente. É possível haver algo mais em conta? A Senhora Branca concorda e toma nota mental de cada conselho que o sábio homem lhe dá. A pequena não quer se sentar conosco e beber o chá?
Suponho que quem prepara um tão delicioso como este tenha também vontade de prová-lo. Latasha não bebe chá. Diz que não gosta. Gosta de doces. E carnes assadas. O velho contador ergue as sobrancelhas, surpreso, e estuda a menina que serve à avó uma nova xícara da bebida. Pois este é, naturalmente, um fator a ser levado em conta, murmura por fim, sorvendo um novo gole. Um fator? Sabe, senhora Branca, desde sua última visita ao meu escritório, tenho pensado muito no seu caso. Nas suas economias. Ando bastante preocupado, na verdade. Preocupado? Pense em um gráfico, senhora Branca, sugere o contador. Saca do bolso interno um pedaço de papel e um lápis para desenhar dois vetores perpendiculares. Por meio de cálculos simples, lançando os pontos no nosso gráfico, podemos encontrar a reta que representa seus ganhos ao longo dos anos. Desenhe uma linha paralela ao eixo horizontal da figura. Perceba que se trata de uma constante. Uma reta constante, sentencia em tom lamurioso. Vale dizer, seus ganhos não aumentam com o passar do tempo. A senhora atingiu o limite. Podemos dizer que a fonte secou. Eu vou ficar pobre? Pergunta a senhora Branca impaciente. As mãos tremem. Espere, espere. Há ainda outra reta a ser traçada. A reta que representa os gastos da senhora com a casa, com alimentos, com vestimentas e com a menina, claro, continua o contador. Faz um novo traço. Perceba que esta reta, diferente da outra, é crescente, só aumenta com o tempo. Afinal, sua neta precisa de livros para estudar. Afinal, as roupas para crianças maiores são mais caras. Afinal, quando nos tornamos adultos, comemos mais e mais. A senhora Branca move a cabeça, pesarosa. Repare, agora, que as duas retas se encontram em um ponto. Este ponto aqui, emenda o contador, rabiscando com vigor na figura. Um ponto a partir do qual os gastos serão maiores do que os ganhos, um ponto a partir do qual a senhora entrará em franca decadência econômica, endividando-se em poucos meses. Latasha vê uma lágrima escorrer pelo rosto enrugado da avó. Não entende muito bem as palavras do velho matemático, mas deduz que as notícias trazidas por ele naquelas setas e pontos não são das melhores. O que posso fazer? Pergunta a avó, engolindo o choro. Já trabalho dia e noite. Latasha também me ajuda quando não está na escola. Não consigo ganhar mais do que já ganho. O velho contador sorri bondosamente, como se trouxesse a solução no outro bolso do paletó encardido. Perceba, senhora Branca, que não é possível alterar esta reta, a dos ganhos. Pois sim, não nos resta muitas opções a não ser alterar a outra reta aqui. A dos gastos. Como? Cortando despesas. Privando-se de futilidades. Mas nós já levamos uma vida humilde. Ninguém no vilarejo tem muitas posses. E os produtos chegam extremamente caros aqui. A capital é distante. Mas sempre é possível fazer cortes, senhora Branca. Sempre. A lenha da fogueira, por exemplo, a senhora pode pedir à sua neta que corte ela mesma, pois é jovem e sadia, de modo que não precisará mais comprar. Gastar menos sabão também é importante. O mesmo para a despesa com livros. Livros, senhora Branca, são completamente inúteis. Em momentos de crise como este que a senhora enfrenta, é descabido que a menina continue a estudar. Ao contrário. Ela deveria ficar em casa, ajudando nas tarefas, produzindo mais para gerar aumento nos ganhos. Use os livros como lenha. Mas, tenta argumentar a senhora Branca. E não acaba aí, claro. Percebo que as maiores despesas da casa são com comida. Veja as bochechas dessa linda menina. Fartas, rosadas, repletas de saúde e vigor. Sou capaz de apostar que sua neta pode comer bem menos do que come.
Sopas, frutas, chás. São alimentos baratos, nada complicados. Não é possível comer carnes assadas e doces confeitados todos os dias. Muito caro. Eu entendo, diz, assustada. Pois sim, senhora Branca, preciso que a senhora economize. Economizar, ouviu? Deve ser essa a palavra-chave a partir de hoje. Economizar. Vá juntando migalhas, moedas de menor valor. De pouco em pouco, a senhora terá poupado muito dinheiro, tenho certeza. É o que faço lá em casa com minhas meninas. Uma estuda, a outra trabalha. Carnes, só no início do mês em uma ou outra refeição. Massas também são baratas. Mas os molhos costumam ser caros, é melhor evitar. Dedicada, a avó anota as dicas do homem. Para ajudar, trouxe um presente para a senhora, finaliza o contador. Retira da maleta um porquinho rosa de porcelana. No dorso do porco, tem uma abertura para inserir moedas. Vá juntando todas as suas economias aqui, neste cofre. Deixe-o ali, em cima da lareira, e coloque moedinhas nele sempre que possível. Farei isso. Evite quebrar o porco. Mesmo nos momentos em que o dinheiro faltar, mantenha-o ali, sobre a lareira, sendo abastecido de níquel em níquel. Quebrá-lo significa romper a economia e se render aos gastos excessivos. E isso não é nada bom, senhora Branca. Não é, não. Só abra o porco se algum dia o desespero lhe bater à porta. Mas apenas o verdadeiro desespero, não aquele breve e passageiro que se vai ao anoitecer. E assim o contador vai embora. Após aquele dia, a vida de Latasha se transforma em um pesadelo, pontuado de economias vis e mesquinharias da avó, que decreta na semana seguinte que os estudos da neta devem ser interrompidos para o bem-estar econômico da família. Dedicada exclusivamente ao ofício da costura, Latasha consegue aumentar a renda da casa, sem, entretanto, receber qualquer retorno pelo seu trabalho. Cada moeda recebida é imediatamente depositada no porco rosado de porcelana. O conforto está vetado. Não se pode prever o dia de amanhã, minha querida. Diz a avó, os dedos ossudos introduzindo o dinheiro no cofre e regozijando-se a cada tilintar dos metais que se acumulam ali dentro. Latasha cresce. E emagrece. Aos 12, pesa menos do que aos 10. Os doces passam a ser raros e as carnes só são servidas em datas especiais. Latasha aprende a gostar de chá e tem que se contentar com macarrão sem tempero nas refeições. As roupas também passam a ser costuradas em tecidos de pior qualidade, esgarçando-se a primeira lavagem. O ódio pela avó cresce ao longo dos anos, ganha espaço nos desaforos mal-educados e nos pratos servidos em porções ínfimas. Certa madrugada, Latasha vê a avó comer escondida, lambe os dedos com sofreguidão, violando os próprios princípios em benefício da fome recondita. A garota não pode fazer o mesmo. A senhora Branca conta os biscoitos nos potes e tranca os armários de mantimentos todas as noites antes de ir dormir. Latasha sabe que receberá um castigo se confrontar a avó com o flagra da madrugada. Da última vez, teve que beber água durante uma semana inteira, sem nada para comer. A menina chora muitas noites. Está fadada às garras vigilantes da velha que coleciona moedas num porco maldito. Em seu aniversário de 16 anos, Latasha se dá conta de que não pode mais suportar. Vê no espelho o contorno dos ossos sob a pele fina, o rosto revela uma caveira viva, violentada durante anos por uma avó obsessiva. Toma coragem e pega o porco de porcelana sobre a lareira. A avó viajou para a capital e possivelmente só volta ao anoitecer. Durante horas, Latasha investiga o objeto, tenta retirar dali alguma moeda sem ter que quebrá-lo. Os dedos curtos passeiam pela brecha do cofre, buscam desesperadamente o encontro com o metal frio. A menina chacoalha o porco ao contrário, esperançosa de que um níquel caia ao chão. Sem perceber, exausta, adormece com o porquinho de porcelana no colo.
É acordada pelo grito ensurdecedor da senhora branca paralisada à porta, os olhos fixos no lugar onde deveria estar o cofre. Latasha se levanta atordoada, já imagina explicações para dar à avó. Em um descuido, o objeto escorre pelos dedos trêmulos e se espatifa no piso frio. O porco se desfaz em pequenos cacos pelo tapete, e um grito ainda mais agudo ecoa pela sala da casa. Nenhuma moeda sequer cai do cofre de porcelana. Onde está meu dinheiro? Esperneia a avó. Sua bandida, onde está meu dinheiro? Latasha não sabe o que dizer. Não entende onde podem estar as moedas. Ela as tinha escutado momentos antes, não? Um rítmico chacoalhar que a convidava a furtá-las todas. Onde está meu dinheiro? Pergunta outra vez a avó. Avança na direção da neta, as mãos prontas para lhe dar um safanão. Latasha empurra a avó para se defender. A senhora branca tonteia, a voz ranzinza roga impropérios. Tenta um novo golpe para segurar a neta, mas é empurrada outra vez. O corpo recua 2 passos e os pés falseiam em um caco maior, que outrora era o nariz do porco. A senhora branca cambaleia, perde sustentação, a cabeça vai de encontro à quina da mesinha de centro. Tomada de desespero, Latasha acolhe a avó ensanguentada e pede ajuda aos vizinhos. A senhora branca só se recupera semanas depois, sob reiteradas indicações do médico de que não pode deixar de se alimentar nem pode tentar caminhar por aí, pois os movimentos com as pernas ficaram bastante limitados, consegue se sustentar de pé apenas por poucos minutos. Cuide da sua avó com cuidado. Não é mais como antes. Você agora é responsável por ela, menina, diz o médico a Latasha. Cuide dela com o mesmo carinho com que ela cuidou de você. Latasha aceita respeitosamente. Aumenta a carga de trabalho, busca ganhar mais e mais moedas. Só se interrompe para cuidar da avó. Dá banhos periódicos e faz questão de lhe servir as refeições na boca. Quando, meses depois, a velha morre, todos ficam surpresos. O corpo é encaminhado ao hospital da capital, e dizem os rumores que a senhora branca morreu intoxicada. Segundo o laudo médico, no estômago dela não havia alimento, mas um bloco de metal ferruginoso, como se a velha houvesse se alimentado de cobre e níquel nos últimos tempos. Horrorizada, Latasha nega com veemência qualquer acusação. Diz que nunca seria capaz de tamanha atrocidade contra a pobre avó. Ao contrário, sempre deu de comer à velhinha aquilo de que ela mais gostava.